Olá, internautas, boa noite. É um grande prazer voltar a conversar com vocês. Hoje estou falando com dois lados do país. Do meu lado aqui, meu companheiro do Estado do Paraná, o deputado federal Zeca Dirceu. Ele é o nosso vice-líder na minoria. E também amanhã completa 42 anos, viu, Marília? Amanhã é aniversário do Zeca. Esse jeitinho de 30, mas com 42 anos. Obrigado. Tenho a honra também de ter conosco aqui a Marília Reis. A Marília é deputada federal do PT, todo mundo conhece, e nossa pré-candidata a prefeita de Recife. O primeiro mandato dela tem feito um mandato brilhante, tem orgulhado muito a nossa bancada em todos os sentidos, e temos uma expectativa, não só eu e o Zeca, mas toda a nossa bancada, que ela, infelizmente, será substituída em breve, até porque deve eleger-se prefeita de Recife. Recife merece ter uma prefeita como você, Marília. A ideia é nós discutirmos um pouco com quem está nos assistindo a conjuntura do país. Embora cada um tenha o seu estado, a Marília está bastante enfronhada na sua campanha para a prefeita, o Zeca cuida muito da liderança da minoria também, mas também está olhando o estado do Paraná, mas nós temos um quadro muito tenso no Brasil. Para que vocês tenham ideia, o Partido dos Trabalhadores, nesses últimos meses, tem feito um trabalho e a sua bancada tem tido uma marca dentro da Câmara dos Deputados. 26% de todos os projetos apresentados na Câmara, no que se refere ao enfrentamento da pandemia, tanto na questão sanitária, como proteção social, como econômica, é do PT. Boa parte dos projetos aprovados na Câmara recentemente tem a direção do PT, ou então tem projetos apensados que são do PT. Para se ter uma ideia, nós vamos votar na terça-feira, possivelmente, os projetos da agricultura familiar. São 21 projetos apensados, desses, 19 deles são do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, o PT, com toda essa sua qualidade, porque isso não é um mérito de um deputado, muito menos do líder, que só é um coordenador. Isso é um mérito de uma bancada que vem de história. Cada um que vem na bancada vem de um tipo de militância, de uma história de construção partidária, vem de construção de sua base social, que resulta em projetos de muita qualidade. Até porque nós somos em 54 deputados, somos a maior bancada, mas nós não temos votos suficientes para aprovar os projetos. Ele é resultado da qualidade dos projetos, de responder à necessidade dessa conjuntura. Isso é um mérito de toda a bancada. Um outro aspecto importante é no campo jurídico. O PT tem tido uma postura muito forte nisso. Só no mês de maio, a nossa bancada, a bancada da liderança do PT, a liderança e a bancada do PT apresentaram 100 ações contra o Bolsonaro. 100. Isso no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República ou em outros meios possíveis que era possível fazer. Então, a bancada ela tem, na sua base social, uma história muito profunda. Ela tem, no campo de projetos e propostas concretas, mas também aprovando esses projetos na Câmara, marcando a diferença, e também no campo das ações jurídicas, questionando as práticas inconstitucionais, ilegais, imorais e absurdas desse governo Bolsonaro. Esses três campos marcam uma luta de um partido de 40 anos que honra toda a classe trabalhadora brasileira. E é exatamente sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, sobre como nós estamos enxergando a conjuntura, o que estamos fazendo e, principalmente, para onde vamos, qual o desafio que nós temos para frente. Então, nessa reflexão, vamos ouvir agora, para iniciar o debate, depois a gente vai falando à vontade, nossa companheira Marília. Boa noite, Marília, um prazer tê-la aqui. E qual o desafio? Boa noite, meu líder, Enio, boa noite, Zeca. Já aproveito para lhe dar os parabéns antecipadamente. Queria dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo, está comentando aí no Facebook. É muito importante essa utilização das redes sociais e uma boa utilização para que a gente compense toda a dificuldade que a gente sempre teve com a grande mídia, mas que hoje a gente tem tido essa oportunidade de democratizar mais o acesso à informação.
E, líder, é muito importante suas colocações agora, porque nesse momento de pandemia parece que ficou mais evidenciado o quanto o combate às desigualdades, que desde que o PT sofreu o golpe de 2016 foi deixado de lado, quanto o combate às desigualdades está fazendo falta num momento como esse. E eu digo pela nossa região, sou de uma região muito pobre do Nordeste do país, e nós vemos as consequências que estão tendo muito mais drásticas do que em outros lugares que estão mais estruturados. E nós vivemos essas desigualdades fruto, inclusive, de uma desigualdade histórica, regional, que começou a ser resgatada, esse projeto de combater as desigualdades, não porque Lula é de Pernambuco ou porque Lula é bonzinho, costumo dizer isso aqui, mas porque o projeto de sociedade que nós acreditamos é uma sociedade mais justa. Então, por isso que durante os governos do PT houve esse movimento de diminuição das desigualdades regionais e das desigualdades sociais. Meu estado, Pernambuco, foi um dos que mais colheu frutos dessa política de combate às desigualdades. Aqui em Pernambuco, a gente chegou a uma taxa de pleno emprego, enquanto a Europa estava com taxa de mais de 20% de desemprego, aqui com a refinaria, com o Porto de Suape, a gente chegou a uma taxa de 4% de desemprego na população economicamente ativa. Então, tudo isso, fora a política de distribuição de renda, o investimento na atenção básica à saúde, inclusive tive uma conversa recentemente com o Padilha, nosso colega e ex-ministro, o quanto o desmonte da atenção básica à saúde tem se refletido agora durante a pandemia, porque a gente viu se falar muito em respirador, em leito de UTI, claro que é importante, mas uma atenção básica fortalecida como a gente teve durante os governos do PT, os municípios fortalecidos para colocar em prática a atenção básica, minha filha aqui, os municípios fortalecidos para colocar em prática a atenção básica, ou mais médicos, com médicos vindo de Cuba, que foram colocados para fora, aliás, vindo de fora do país, inclusive médicos brasileiros que se formaram fora do país, vindo atender aqui em regiões que nunca tinham tido médicos. Então, tudo isso está tendo um reflexo muito grande agora nesse momento. E nós, sem dúvida alguma, enquanto bancada, temos tido uma atuação no sentido de minimizar tanto os efeitos da pandemia quanto dos efeitos maléficos da diretriz política que tem sido adotada pelo governo Bolsonaro. Filha, vá para lá, meu amor, está atrapalhando. Mamãe está aqui. Desculpa, gente. Diminua o som, vá para lá. Desculpa, gente, mas é assim, vida de mãe. Olha, só lhe dizer, Marília, que isso aconteceu comigo durante uma sessão da Câmara, no momento que eu estava pedindo o impeachment do Bolsonaro. Mas, então, absolutamente compreensível com o meu neto. Eu estava vendo, eu estava acompanhando, muito lindo o seu neto, inclusive. Então, a gente tem feito esses esforços e é importante dizer que, na verdade, nosso combate foi contra duas frentes, contra a pandemia e contra um governo genocida, que não dá para chamar de irresponsável. Na verdade, o que existe é uma política de exterminação da população pobre, da população negra. Então, nós temos combatido nessas duas frentes, eu, particularmente, os projetos de que fui autora, que disponibilizei, inclusive, para a bancada, para vários colegas serem coautores, a gente procurou amenizar essa situação. Houve toda essa dificuldade de colocação em pauta, até porque foi um avalanche de projetos durante esse período, mas é importante dizer que a gente, além de dar entrada nesses projetos, o líder, as nossas lideranças, tanto da minoria quanto da bancada, tem feito um esforço para não passar pauta jabuti, para não passar algumas votações, como houve, por exemplo, da carteira verde e amarela, para aproveitar esse momento de pandemia, de distanciamento do Congresso Nacional, que facilita, que dificulta, na verdade, a articulação que nós temos, para eles passarem essas pautas que, economicamente, nós sabemos que tem esse efeito negativo na sociedade. Então, o nosso líder, os nossos líderes, né, Enio, Guimarães, todos que estão atuando nessa linha de frente do Congresso, estão de parabéns, estou muito orgulhosa de fazer parte da bancada do PT nesse momento. Muito obrigado, Marília, é um prazer.
Agora, Zeca, essa conjuntura que a Marília coloca a partir do mundo dela, que é de Pernambuco, claro que ela olha do Brasil para Pernambuco, você também tem uma experiência muito grande, né? Qual a avaliação que você tem dessa conjuntura e para onde vamos? Primeiro, boa noite, Enio. Boa noite a todas e a todos, né, que estão nos acompanhando aqui pelas nossas redes. Agradecer muito a quem está curtindo, comentando, compartilhando. Te parabenizar também, Enio, junto com os nossos demais líderes, vice-líderes, pela luta permanente, constante e intensa, né, que a gente está travando. Cumprimentar com muito carinho a Marília, nossa pré-candidata a prefeita de Recife, deputada federal que tem uma atuação brilhante também ao nosso lado. A sua fala, viu, Enio, né, relembrando, fazendo um balanço, né, da nossa atuação agora como oposição ao Bolsonaro, né, mostra a grandeza e o resultado das nossas ações. A Marília, na fala dela, no início da fala, ela fez uma recuperação, né, daquele período glorioso, né, do governo do ex-presidente Lula, né? E nas duas falas dá para a gente perceber que a nossa atuação, muito diferente da de Bolsonaro, ela tem resultados, tanto na oposição, como na época que a gente foi governo, ela tem resultados para serem apresentados, né? A população tem algo para perceber, para sentir, de mudança, de ação, que impacta a sua vida, né? Positivamente, ou, como a Marília lembrou bem, a gente muitas vezes está impedindo que o mal aconteça, que retrocessos ocorram. Eu estou muito envolvida com a pauta da educação, vocês sabem disso, né? Estou desde o meu primeiro mandato como membro titular da Comissão de Educação, agora membro também da Comissão do Fundeb. Na educação, né, a gente tem um exemplo disso, né? A gente teve ali o ano passado todo, esse ano, numa frente quase que constante e permanente para evitar tragédias, para evitar retrocessos, para evitar retirada de recursos, para evitar desmonte das políticas públicas de educação, que são essenciais, que são extremamente necessárias. Eu estou muito impactado, viu, Enio e Marília, por essa semana. Eu acho que a gente teve uma semana com muitos fatos, né, uma semana muito forte, uma semana muito pesada. Primeiro, triste, né? O Brasil chegou aí a 1 milhão de pessoas, né, contaminadas oficialmente. O número, a gente sabe, é muito maior. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo, está testando 3, 5, 6 mil pessoas para cada 1 milhão de habitantes. A maioria dos países tem testado 20, 30 mil. Alguns países já testaram 100 mil habitantes, né, para cada 1 milhão. A gente teve a demissão, né, essa saída vergonhosa, quase que uma fuga, né, do Weintraub, do Ministério da Educação, sem ter nada para apresentar. Não tem uma ação singela sequer do ano passado ou desse ano que a educação tenha, né, conseguido realizar. E a prisão, né, dos delinquentes que estavam aí em Brasília, né, querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo, tacando fogos de artifício agora, bombas, né, no Supremo, e a prisão, né, do Queiroz, né, com todos os fatos que o Queiroz traz escondido, né, junto com ele. Então, acho que foi uma semana assim, muito marcante, uma semana muito pesada, né, mas que aumenta assim, as nossas forças para poder pôr fim a essas insanidades, essas irresponsabilidades do governo Bolsonaro, que não contraria apenas a nós, né? Isso está contrariando a vida, está contrariando a existência de cada brasileiro e brasileira. É reprovada as atitudes dele perante o mundo todo. O Bolsonaro está classificado como o pior presidente do mundo no enfrentamento ao coronavírus, nos mais diferentes organismos, nos mais diferentes órgãos de imprensa, além de estar jogando a economia do Brasil, que já estava péssima. Você é economista, né? A Marília também tem falado sobre isso, já estava péssima em 2019, e é claro, agora está sofrendo um impacto muito maior do que poderia sofrer em razão da inconsequência do Bolsonaro. E só não é maior o impacto na vida das pessoas da economia porque a gente tem feito o nosso trabalho, provamos a renda básica emergencial, recomposição de recursos para os estados, para os municípios, né, uma boa condição de investimento na área da saúde, no SUS, da estruturação dos serviços, porque se dependesse só do Bolsonaro, né, a saúde estaria, a renda das pessoas estaria como estão as pequenas e médias empresas, que não receberam até agora um centavo, né, de um governo que fica prometendo, anunciando,
fazendo eventos, mas a gente conversa com os pequenos empresários. Eu estou em Cruzeiro do Oeste aqui, no seu lado, né, no noroeste do Paraná, e todo mundo diz a mesma coisa. Não chegou um centavo de apoio, e é claro, as empresas estão quebrando, fechando, e é no pequeno e no médio negócio, nós sabemos disso, que tem 80% do emprego do nosso país e que agora está se dissolvendo, está se desfazendo, que gera na gente, né, toda uma preocupação. Então, eu queria trazer aqui um pouco, né, esse momento, né, o quanto que eu estou impactado com a semana, para a gente começar aí o nosso debate. Zeca, foi uma boa provocação da Marília também, foi fundamental para a gente colocar uma coisa, né? O nosso ex-ministro Alexandre Padilha, que é deputado federal conosco do PT de São Paulo, que inclusive na segunda noite vai fazer um debate aqui no Paraná, junto comigo, com o Zeca, com a Luciana Rafaim e com o Arilson. São 2 deputados estaduais, Marília, aqui, e o Zeca com o Padilha discutiu um pouco a questão da pandemia e o estado do Paraná. Mas o Padilha fala que temos que multiplicar o número de contaminados anunciados por 7 a 10. Hoje eu vi na Folha de São Paulo, você deve ter visto também, que o número é 11. Ou seja, se fosse 10, quer dizer que nós não temos 1 milhão de contaminados, como o Zeca colocou, porque tem a subnotificação. Nós temos 10 milhões de contaminados. Olha que loucura que é isso. Vamos passar dos 50 mil mortos no país. E isso mostra o resultado da política de enfrentamento à pandemia que Bolsonaro tem feito. E o que me surpreende é que o Bolsonaro sempre teve no Trump como seu modelo, não nos Estados Unidos, no Trump. O Bolsonaro não é um cara subordinado ao capital americano só, como boa parte dos nossos ex-presidentes foram. Fernando Henrique, para trás, foram. Ele é subordinado ao Trump. Desculpe o termo, mas é um puxa-saco. E aí, o que acontece? Ele é um puxa-saco, só que o Trump, quando viu que a coisa não estava bem, ele mudou radicalmente a política dele nos Estados Unidos. Garantiu uma renda mínima mensal para toda a população que mora nos Estados Unidos, garantiu a fabricação de dinheiro, ele rodou a maquininha, colocou dinheiro na economia para o consumo continuar e manter de pé as empresas, em especial as pequenas empresas que precisam do consumo. E tem uma declaração do Trump importante, falando da pandemia, dizendo que os 2 países que erraram a mão no mundo foi o Brasil e a Suécia. Só os 2, olha só. E que se ele tivesse seguido o exemplo do Brasil, teria de 1,5 milhão a 2,5 milhões de mortos a mais nos Estados Unidos se ele seguisse o exemplo de Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro ele envergonha o Brasil em relação ao resto do mundo pelas práticas negacionistas, pelo enfrentamento à pandemia e a sua prática econômica, porque é o único presidente do mundo que quer equilibrar as contas, deixar só gastar o que arrecada no momento, que é a última coisa que você pode pensar em equilíbrio. Agora é hora de pensar em salvar vidas. São as vidas que fazem a economia crescer, e não o contrário. Isso é importante. Na verdade, Bolsonaro e Paulo Guedes representam o contrário à vida. Agora, tem uma coisa interessante. Então, já que a economia foi, vamos na política, né? Na política que o Zeca colocou uma questão interessante, Marília. Bolsonaro declarou na imprensa que essa foi a semana dos diabos. Eu passei essa semana em Brasília. Eu tive uma reunião do Colégio de Líderes e eu cheguei no domingo em Brasília. Vamos parar para pensar, hein? Logo na segunda, a Sarah Winter, que de Winter não tem nada, né? A Sarah Winter é presa. Ela representava aquele grupo dos 300 que também não tinha 30, mas foi presa. Ela e mais 2 ou 3. Olhem só. Depois, você tem a PGR pedindo, né, Procuradoria-Geral da República, pedindo ao Supremo Tribunal Federal para avaliar com busca e apreensão e também sigilo financeiro de 10 deputados federais e um senador. Gente, para quem está nos assistindo, não é uma coisa simples abrir sigilo financeiro de deputado federal ou de um senador. E o Supremo concordou. Olha só, todos eles bolsonaristas. O Supremo, por 10-1, coloca o Weintraub dentro do processo das fake news. Olha só. Depois, o Queiroz é encontrado, né? O Espírito Santo iluminou a Polícia Federal não conseguiu achar
Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu. Você vê que a Polícia Civil do Rio de Janeiro é boa, hein? Achou o Queiroz. E à noite, para tentar ofuscar a descoberta do Queiroz e sua prisão, o Entraub pede demissão. Não deu certo. Não deu certo porque ninguém estava olhando o Entraub, estava olhando o Queiroz. E, por fim, que o Zeca acabou nos citando, o Entraub foge do Brasil, foge. Ele usou, para a população que está nos ouvindo, para os internautas, nós 3 deputados federais, como ministros, nós temos um passaporte diferente. Nosso passaporte é vermelho, que a gente pode viajar à vontade. Ele não tem um passaporte comum, né, de qualquer cidadão. Ele utilizou-se do cargo de ministro, ele só foi demitido no outro dia, pegou o passaporte dele e fugiu para Miami. Na verdade, ele fugiu porque ele vai ser preso aqui no Brasil. Então, foi uma semana, e eu quero ressaltar outra coisa, Marília, para jogar a bola para você aí. Na segunda, ele ameaçou, falou, chega, está no limite. O Bolsonaro ameaçou todo mundo. Na terça, ele falou, agora as coisas vão voltar à normalidade. Falou grosso. Prendeu o Queiroz e ele não falou nada. Ele saiu de manhã, nem parou no chiqueirinho para conversar com aquele pessoal que baba lá para ele. Trabalhou o dia inteiro, voltou. Tem até uma piada correndo nas redes sociais que o Queiroz salvou o Bolsonaro, só assim para ele fazer isolamento social. Está quietinho dentro de casa, deve estar ajoelhado com o tercinho na mão, assim, ó, rezando, porque, na verdade, o Queiroz, ou a esposa do Queiroz, ou a filha do Queiroz, vão falar. E, com isso, o impeachment se aproxima de forma mais rápida. Como você vê esse desenho da semana, Marília? Enio, na verdade, a pandemia no Brasil começou com a eleição de Bolsonaro, né? Que, na verdade, era uma tragédia anunciada desde 2014, quando o Aécio Neves começou o terceiro turno da eleição, inviabilizou a governabilidade da presidenta Dilma, houve o impeachment. Eu costumo sempre lembrar, porque nenhum desses fatos foi dissociado. Não dá para você separar uma coisa da outra, não dá para você separar Bolsonaro de tudo isso que aconteceu nos últimos 6 anos no Brasil. Então, não é somente um ministro da Educação que já vai tarde, que se utilizou dessa prerrogativa de ministro para sair do Brasil, que foi um absurdo, e a gente não viu também a mídia noticiando com toda essa ênfase que daria se fosse, por exemplo, um governo do PT, até porque também eles se aproveitaram não somente para tentar abafar o caso Queiroz, mas eu acredito que para dar essa fuga a Weintraub, né? Então, eu vi muita gente da educação comemorando a saída do ministro, mas eu sempre procuro lembrar as pessoas, até porque aqui no Nordeste a gente enxerga o governo Bolsonaro de forma diferente do Sul e Sudeste. Quando eu converso com pessoas de São Paulo, parece que o ministro Paulo Guedes é o presidente. Quando estava Moro, era como se fosse Moro e Paulo Guedes ali, e Bolsonaro, eles esqueciam que existiam. Então, é muito importante que a gente ressalte que não é simplesmente um ministro da Educação que era ruim, que cometia diversos erros de português, que era inábil, desrespeitava instituições, que acabou com política de cotas, que chamou a universidade de balbúrdia. Não, é uma diretriz de governo. E um governo que, na minha opinião, está muito perto do fim, infelizmente, para a nossa democracia, que é tão jovem, mas, ao mesmo tempo, para preservar essa democracia. Mas eu queria, Enio, ouvir também de você, não sei se está no script aqui da live, nem sei se a gente tem bem script, mas você que é doutor em economia, é professor, eu acho que é muito importante que a gente explique para as pessoas como é que está sendo essa consequência da política econômica adotada pelo governo Bolsonaro e como ela foi exacerbada nessa questão da pandemia. É importante lembrar que a gente viu, assim que se anunciou que chegou o coronavírus no Brasil, se liberou mais de R$1 trilhão para os bancos. O auxílio emergencial se demorou mais de 1 mês para liberar. Você citou aí Donald Trump, que liberou a renda mínima. Donald Trump liberou a renda mínima em 48 horas, a Índia em 36 horas.
E o Brasil, a gente viu se arrastando na prática, um isolamento social que foi inviabilizado de se acontecer, inclusive, tanto pelas desigualdades que nós temos, mas também pela política econômica que é realizada, e que, na verdade, essa política de subserviência aos bancos vai deixar o povo brasileiro refém deles por quanto tempo? Quanto tempo a gente vai precisar produzir riqueza para se pagar dívida? Por mais que seja juros pela taxa Selic, que nem isso as pessoas estão conseguindo ter acesso, porque, enfim, não vai ter taxa disso ou taxa daquilo. Não interessa, mas vai haver consequências de juros para essas pessoas que estão se endividando devido à pandemia, e os bancos que estão tendo esse dinheiro grátis para lucrar com a desgraça das outras pessoas. Então, na verdade, foi uma semana que eu acredito que foi bem decisiva na sucessão de crises que há nesse governo Bolsonaro. Foi piorando dia a dia. Teve a crise de Moro, que todo mundo... Agora, cabe a nós continuarmos nessa conscientização, porque a crise de Moro, todo mundo achava que ia ser o começo do fim, terminou que foi a pandemia, os casos, todo esse caos na crise sanitária, a maior crise sanitária do mundo, foi se deixando para o último plano. E agora, toda essa crise do Queiroz, a mulher do Queiroz, como você falou, a filha, com certeza vai falar alguma coisa. Agora, nós precisamos, efetivamente, conscientizar a população. Precisamos ser, pelo menos, 10% bolivarianos do que nos acusam, para que as pessoas tenham essa consciência e comecem a cobrar que o Brasil se retome a democracia, retome o crescimento, e que a gente possa se livrar desse vírus de verdade que temos aqui no Brasil, que é Bolsonaro. Zeca, aproveitando essa leitura da Marília, Zeca, complemente. Mas e o Moro, hein? Teu colega Moro aqui do Paraná, tudo bem com ele? Não? Como é que está isso? Pois é, né? Precisou a Polícia Civil, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, né, os dois ministérios públicos estaduais, né, fazer uma operação para cumprir aquilo que era obrigação do Moro, né? Era obrigação da Polícia Federal. E eu estou convencido que a parcela boa da Polícia Federal só não o fez, que foi impedida, porque há uma interferência que não é de agora, que não é como o Moro conta. O Moro mentiu. A interferência, a postura do Bolsonaro de não querer que as investigações avancem, no caso da Marielle, no caso do Queiroz, e tudo que envolve os seus filhos e envolve ao próprio Bolsonaro, essa interferência é desde antes do governo. Eles devem ter combinado isso em novembro e dezembro de 2018. Porque a gente conhece o Bolsonaro, ele é deputado há muito tempo, nós sabemos da prática dele autoritária, né, do quanto que ele, né, manipula o dinheiro público a seu favor e a favor da sua família. É só olhar o patrimônio deles e comparar com o nosso. Eles ficaram milionários muito rapidamente. E salário de deputado, por mais que seja um salário alto, não deixa ninguém milionário, né? Não permite a pessoa comprar 1, 2, 3 apartamentos de 1 milhão, de 1,5 milhão, de 2 milhões. A gente precisa, eu acho que é um desafio, e aqui a gente pode fazer, e quem está curtindo, comentando, compartilhando, pode fazer nas suas redes, explicar, evidenciar que não é só rachadinha. O que está por trás do Queiroz, do Bolsonaro, da família, são as milícias, é crime organizado, são assassinatos, né? É o uso de dinheiro público para financiar essa prática muito perigosa, muito nefasta, né? Eles têm negócios dos mais variados, todos ilegais, funcionando não só no Rio de Janeiro, mas hoje já em outros estados, né? Houve enriquecimento ilícito, né? Não é só rachadinha, né? Não é só o Flávio Bolsonaro. É claro que o senador, o Flávio Bolsonaro, é o maior envolvido, é a ele que vai vir, né, a primeira penalidade. Eu acredito na cassação dele como senador, eu acho que ela tem que acontecer o mais rápido possível. Vamos chamar agora aqui, né, os nossos senadores e senadoras para essa batalha, como nós temos que cuidar mais das denúncias que tem no Conselho de Ética contra o outro filho, o Eduardo Bolsonaro, mas não é eles, o Bolsonaro é o maior envolvido nisso, é ele que chefia
os filhos, ninguém pode ter dúvida disso. O Bolsonaro tinha no gabinete dele de deputado filha, esposa, família do Queiroz, né, a família de outros milicianos, né, nomeados no gabinete dele. O próprio Bolsonaro, em entrevista no passado, reconhecia e dava publicidade que usava o dinheiro do gabinete para conseguir menina, para conseguir mulher. Ele usou um termo que eu não vou nem usar aqui, em respeito a Marília e tantas mulheres que estão nos assistindo. Então, é muito mais do que o Flávio Bolsonaro, o senador, é muito mais do que rachadinha, né? Eles têm uma verdadeira organização criminosa, né? Uma prática de desviar recurso público, não é para fazer campanha, não é para ajudar um companheiro que está em dificuldade, é desviar recurso público para enriquecimento ilícito, e o patrimônio que o Bolsonaro e os filhos têm é impossível de ser explicado, e toda essa engrenagem está ligada com as fake news. O gabinete, né, do ódio está ligado com o escritório do crime. É só a Polícia Federal fazer o que a Polícia Civil está fazendo, investigar, ir atrás. Eu acredito que o inquérito do Supremo tem produzido resultados, pode e precisa produzir muito mais. Que bom que isso vai ser usado, né? As provas vão poder ser usadas também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Espero que, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral use essas provas. Tudo que tem de 2018 para cá tem que estar junto nos dois inquéritos, nas duas decisões, tanto a do Supremo como a do TSE, que é a que a gente mais torce, né? E que a gente entende como, obviamente, a mais necessária e justa, né? O povo tinha que, de novo, ter nas suas mãos o poder de escolher o destino do próprio Brasil. Motivo para isso tem pela incapacidade de governar o país, pelas mortes que nós estamos vendo se acumular, já estamos chegando a 50 mil mortos testados. Os mortos devem ser também muito mais aqui no Brasil, estão escondidos, né, com subnotificação, né? E para fazer justiça com a maneira como a eleição foi ganha. Nós vamos ter uma eleição agora em novembro, em dezembro, provavelmente municipal, né? Caçar a chapa do Bolsonaro é mostrar para quem vai disputar agora a eleição municipal que fake news é crime. Pegar dinheiro de empresários para financiar mentiras é crime. Não pode passar 2 anos sem punição. Então, a minha expectativa, sabe, um pouco da minha análise, viu, Enio, é nesse sentido. Zeca, você deu uma levantada de bola muito boa aí para mim e para a Marília, e do que a Marília colocou, acho que eu vou tentar fazer 2 intervenções aqui, sem me alongar muito. Primeiro, sobre a família Bolsonaro e outro sobre o Paulo Guedes. Tem diferença, tá, gente? Não adianta dizer que é uma coisa só. Não é. A concepção de sociedade, de Estado da família do Bolsonaro, é exatamente essa que o Zeca disse. Ou seja, essa família alguma vez já trabalhou? Claro que não. Todo mundo é desde criança vereador, deputado, vive de pequenos golpes que nós chamamos. Notinha fria, rachadinha, acerto. Mas isso, claro que gera uma renda extra para quem já tem um salário justo para acumular, mas não para ter tudo isso. E aí começa o debate sobre esse advogado chamado Anjo, né? Esse advogado que foi denunciado, que fica mais tempo em Brasília do que fica no Rio ou em São Paulo. Esse advogado, que é esse Anjo, a família já está dizendo que tem que se afastar dele, porque ele vai ser preso a qualquer instante. Porque a hora que levantar a ficha do Anjo, o Anjo é coarticulador dos interesses privados da família Bolsonaro desde sempre. Ele não começou agora. Então, ele não é advogado, ele é um operador da família Bolsonaro. Aí você pode entender, por exemplo, a questão do porte de armas. É uma questão para ele, porque ele tem uma concepção fascista de sociedade. Para ele, conforme ele disse na reunião de ministros, se todo mundo tiver arma, é a sociedade ideal. É um absurdo. Ninguém mais pensa isso. Mas tenho certeza que quando ele e seus filhos saem candidato a Taurus, ou essas empresas que fabricam armas, ou bancam, ou financiam. Então, ele representa o Bolsonaro, ele parece mais ele é um macacão de corrida de automóvel. Vocês notaram que o piloto de corrida de automóvel é cheio de etiqueta, Shell, um monte de propaganda de coisas. Então, é isso que é o Bolsonaro. Ele representa um monte de interesses privados e faz do Estado esse interesse. Agora, ele tem tudo, uma pesquisa, tem um livro que eu quero recomendar,
Essa semana eu debati bastante com a Fernanda, que é a líder do PSOL, e com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados. Engenheiros do Caos. É um bom livro, também eu recomendo. E aí você nota o que representa, isso é um jogo. O Bolsonaro interpreta um papel que ele acredita, faz um discurso que mantém 30% da população favorável a ele, 30% da população no Brasil representa 60 milhões de pessoas, é uma Argentina e meia. E quem tem 30% dificilmente sofre o impeachment, porque 30% é muita gente. Então, tem base social. Então, ele fica com esse discurso louco, retrógrado, conservador, higienista, fascista. E como ele tem esses 30% que seguram, ele se mantém. Agora, quem atende os interesses mesmo, os interesses de fato do grande capital, é o Paulo Guedes. É o posto Ipiranga que o Bolsonaro chama. E Paulo Guedes, só vocês pegarem, gente, aquela reunião horrorosa de ministros. Olha, o Zeca foi prefeito, a Marília foi vereadora. Então, nós temos experiência de sobra aqui. Eu fui secretário de Fazenda Municipal, secretário de Estado do Planejamento e fui chefe de gabinete do Ministério do Planejamento. Aquilo não existe. Aquilo que vocês assistiram ali, duvido que o Zeca, que foi prefeito de uma cidade relativamente pequena, que é Cruzeiro do Oeste, como que é, Zeca, uma reunião de secretário? Isso não existe, né, Zeca? Não é reunião, é balbúrdia ministerial, para relembrar aí o Ventral. É uma baderna, uma desordem, né? Não tem nenhum tipo de comando, não se trata de nada que mexe com a vida das pessoas, não se cobra resultados, não se delega tarefas, não tem meta, não tem objetivo. Aquela reunião precisa ser repetida, inclusive a gente tem que começar a reprisar ela, que ela é a essência de como o Brasil está sendo conduzido. Ninguém tem tarefa, ninguém tem meta, ninguém tem plano, ninguém tem objetivo, né? Só gastam tempo e energia com a polêmica, com o conflito, né? Com a distração do povo, talvez para manter essa base de 30%, 20%, se é que ela ainda existe. Agora eu quero dizer para você que daquela reunião, Marília também, eu fiz uma síntese. Aí, mas como economista, tá? Que você me desafiou. Qual que é a síntese que eu tenho daquela reunião, não só na área econômica? Primeiro, com a falação do Bolsonaro. Ele defende o armamento da população, portanto, uma prática fascista e de ruptura democrática, e defende a intervenção na Polícia Federal para salvar seus filhos e seus amigos. Ele disse isso. Eu não entendi isso. Ele disse. E ele defendeu, viu, Hélio? Ele defendeu que as pessoas se armem, não é para se defender. Ele foi claro, Hélio, que as pessoas se armem para fazer luta política, que é mais absurdo ainda. É um absurdo. Aí, segundo, vamos pegar da economia. O que é que o Paulo Guedes disse? Primeiro, o que ele pensa do serviço público? Coloquei uma granada no bolso dos servidores públicos. 2 anos sem reajuste. O que ele pensa das nossas estatais? Temos que privatizar essa porcaria do Banco do Brasil. E o que ele pensa das micros e pequenas empresas que geram 72% dos empregos no Brasil? Colocar dinheiro na micro e pequena empresa é perder dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Vamos ajudar as grandes empresas. E o que o governo Bolsonaro pensa sobre a questão ambiental? A questão ambiental não é simples. Ela representa a nossa capacidade de inserção e respeito no resto do mundo. Tá? É muito maior do que se imagina. É só ouvir Ricardo Salles falando que temos que aproveitar que a imprensa está olhando só a Covid-19 para passar uma boiada e aprovar todos os projetos que destroem a fauna e a flora brasileira. Isso foi dito na reunião. Então, gente, nós temos um governo que pensa na destruição do Estado, e isso que a Marília colocou na introdução, eu vou repetir, o Estado ele é fundamental para reduzir as desigualdades regionais e sociais. Se o Estado não intervir, você aumenta a concentração de renda e aumenta a miséria. Não é a mesma coisa o nível de desenvolvimento do Paraná e do Nordeste. O Estado tem que interferir. É por isso que nós somos uma federação. Se aqui nós temos uma capacidade produtiva maior e menos população, esse excedente tem que ajudar o pessoal lá de cima, ou vice-versa, não importa. Isso é uma república. Bolsonaro é contra isso. Então o Estado tem que intervir na vida das pessoas e as estatais são um instrumento de justiça social. Olha o que ele fez. Vamos pegar só um exemplo para não ficar falando muito aqui também, que o nosso tempo voa. Os R$600. Primeiro que foi a esquerda, que isso é um mérito do PT. Esses R$200 é um mérito do PT.
foi para 600, nós que conseguimos. Ele não podia, olha só, Marília, ter colocado para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos privados, o CRAS, para pagar os R$600 e todo mundo receberia rápido. Ele pôs só na Caixa Econômica, no Correio, muito bem lembrado. Sabe por que ele pôs só na Caixa? Pô, deixa o povo na chuva, no sol, pertinho do outro para ser infectado. Acontece que, com isso, a população fica muito brava com a Caixa Econômica. Como ele quer privatizar a Caixa, não terá problema nenhum com a sociedade. Esse é o governo que nós estamos, de destruição da soberania nacional e entrega das riquezas. E é esse o governo que nós queremos tirar. Então, Marília, eu me alonguei demais, peço desculpas. É esse o governo que você terá um grande desafio como prefeita. Como prefeita, passando a convenção, aí você será candidata, e aí você, como candidata, e ganhando, que nós torcemos por isso, toda a bancada torce muito por isso. O presidente Lula falou muito de você ontem na reunião que nós tivemos, sobre esse desafio. O desafio da gente pensar como prefeito, como deputado federal, como deputado estadual, a pandemia, mas principalmente o pós-pandemia. Esse é o grande desafio, e dentro da pós-pandemia, o impeachment de Bolsonaro. Enio, exatamente, já que vocês falaram muito sobre essa questão de que Zeca foi prefeito e da nossa pré-candidatura aqui à Prefeitura do Recife, é importante dizer que agora a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é apresentar projetos que de verdade combatem as desigualdades nas nossas cidades, nas capitais, principalmente. Meu primeiro voto, Enio e Zeca, foi no ano 2000. Eu tinha 16 anos no ano 2000 e dei meu primeiro voto. E, pelo menos aqui em Pernambuco, foi quando começou a onda vermelha. A gente elegeu, pela primeira vez, um operário, um peão, para prefeito do Recife, e na história recente da cidade, dos últimos 50 anos para cá, foi o melhor prefeito que o Recife teve. E a gente está com essa oportunidade agora, de, nas eleições de 2020, apresentar projetos que sejam progressistas de verdade, que busquem reparar essa desigualdade no âmbito municipal, para que a gente possa resgatar a crença das pessoas numa sociedade melhor. Eu digo isso porque a minha geração ainda viu como foi o final do governo Fernando Henrique. Quando eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco, era o último ano de Fernando Henrique, então eu testemunhei bem a diferença, senti na pele a diferença de como foi no governo Fernando Henrique para o início do governo Lula, o primeiro governo Lula. Mas quem é mais novo que eu? Eu tenho 36 anos. Quem é mais novo que eu, quem tem 30 anos hoje, não lembra como era antes. Então, a gente tem que colocar em prática isso que a gente pensa, os projetos que a gente pensa, o modo que o PT governa, que, sem dúvida alguma, vai ser o início de um resgate do Brasil aos brasileiros. Zeca. Estou ouvindo a Marília falar do passado, viu, Reni? E estou pensando no meu aniversário amanhã, que eu estou ficando velho, viu, com meus 42 anos. É isso que eu ia dizer, Zeca. Ela fala que 2000 foi isso para nós, 2000 para mim, então. Eu estava voltando. No 2000, e eu votei em São Paulo, viu? Você judia de mim e mais do Enio ainda com essa fala. Mas eu estava pensando, né? Aonde eu estava em 2000, né? A Marília foi o primeiro voto. Em 2000 foi a minha primeira candidatura. Né? Eu fui candidato a vereador na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste. Acabei não me elegendo, apesar de ser um dos mais votados. Né? O PT estava começando na cidade, a gente não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral, que nessa eleição não vai mais ser obrigatório, apesar de continuar existindo. Né? E eu estava lembrando do governo FHC, né? Onde eu estava. Nessa época, né? Eu era um pequeno empresário em 96, 97, 98, 99, 2000, fiquei até 2004, né, com a minha empresa aqui na área de tecnologia. Estava também na universidade, viu, Marília, me formando em ciência da computação e convivi, né, já como secretário municipal na minha cidade, em Cruzeiro do Oeste, com Brasília, com o governo federal,
era uma tragédia, viu, Enio? Você trabalhou em empresa também, né? Quando a gente procurava um banco, naquela época, não podia nem entrar no banco, né? O pequeno empresário que tinha lá uma empresa com 5, 10 funcionários não era nem recebido num banco como o Banco do Brasil, como a Caixa, na época do Fernando Henrique Cardoso. E quando a gente ia para Brasília, ou ligava, fazia uma proposta, um convênio para receber um recurso, o recurso não dava nem para pintar o meio-fio da cidade. Eu era secretário municipal em 2001, né? Em 2002, era uma tragédia. E daí eu vivi em 2003, em 2004, aproveitando aqui, viu, Enio, uma sessão nostalgia bem rápida, mas é importante, né, para conhecer a nossa história. Em 2003, 2004, eu estava no governo do Estado, não sei se o Enio já estava, o Enio estava na prefeitura de Maringá, né, o começo do governo Lula, do governo Requião no Paraná, quando o Brasil passou, de fato, a voltar a ter um Estado cumprindo o seu papel de amparar, de proteger, de impulsionar a vida das pessoas, do pequeno agricultor, do pequeno empresário. Eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, a gente tem que tratar do presente, mas não esquecer, né, o que era o Brasil antes, o que foi o Brasil com o Lula, e o quanto, viu, Marília, que a eleição agora municipal é impactante, muda a realidade, transforma a realidade. Eu estou louco de vontade, viu, de poder ir para a rua, já poder começar a preparar, né, os nossos candidatos, fazer pré-campanha, mas, infelizmente, eu estou ainda em casa, claro, respeitando, né, o distanciamento social, que a gente espera que o Brasil vença, apesar do Bolsonaro, e com a nossa luta e com o nosso esforço. Sessão nostalgia, viu, Enio? Conta um pouco aí. Bom, eu vou amarrar aqui para a gente concluir, mas eu só vou lembrar que em 90, viu, Marília? Já que você lembrou 90 eu fui candidato a deputado federal. A Marília não tinha nascido, hein? O Zeca não tinha nascido, hein? A Marília falou em 36 anos. Em 90, eu fui candidato a deputado federal aqui no Paraná, junto com, na época, quem elegeu-se foi depois ministro, Paulo Bernardo, e também o Nedson, que também elegeu-se aqui. Então, um grupo grande que elegeu-se em 90. Então, eu filiei meu PT em 83. Quando o Zeca foi para ser secretário municipal, eu também era secretário municipal da Fazenda de Maringá. Aí, quando eu fui para Brasília, quando o Lula ganhou, que eu fui trabalhar como chefe de gabinete do Ministério do Planejamento, o Zeca trabalhava na Secretaria do Trabalho do governo Requião, no primeiro mandato dele. Quando eu me elegi deputado estadual e tornei-me secretário de Estado do Planejamento, o Zeca já era prefeito. Então, você vê que, apesar da diferença de idade ser bastante grande, a gente tem uma história muito próxima, né, da luta, até porque somos vizinhos aqui também. Mas, olha, para a gente amarrar aqui o tempo que às 8 horas tem que cair, o nosso horário, que é em rede nacional, é sempre bom essa informalidade, é sempre bom falar do passado também, que nos ilumina muito para o futuro. Marília, fale com os nossos internautas, mande o seu recado, agradecimento, para que a gente possa encerrar. É importante falar do passado. Inclusive, eu hoje repliquei um vídeo de Bem-vindo Sequeira, que ele fala da história de Arraiz e já é importante lembrar para que os jovens aprendam e que os mais velhos não esqueçam. Então, é sempre importante a gente falar do passado. E eu procuro também contar para minha filha, desde muito cedo, contar a história, e para que ela já cresça sabendo qual é esse caminho que a gente escolheu, entendendo qual é esse caminho que a gente escolheu. Bem, Enio, eu acho que o nosso grande desafio, além de pensar no pós-pandemia, que nós estamos vendo que, apesar de todos os esforços de governos locais, existe uma dificuldade em se planejar num momento complicado como esse, diante da falta de apoio do governo federal e tudo mais. Nós temos que pensar no pós-pandemia, mas a gente tem que estar preparado para o pós-Bolsonaro. O que é que a gente vai oferecer à sociedade? Como vai ser a formação dessa frente de esquerda? Porque não adianta também formar uma frente de esquerda excluindo o PT, querendo dizer que não, porque o PT quer ser hegemonista. Não, o PT tem uma parcela da sociedade que acredita no nosso projeto. O PT foi o partido que teve a oportunidade de mudar o país, de mostrar, colocar em prática as suas ideias. Enfim, o PT é um partido que representa uma grande parcela da população, então não dá para excluir o PT de uma frente de esquerda, de um resgate à democracia,
num pós-Bolsonaro. E eu acredito que agora, o ano 2020, é uma oportunidade para a gente colocar em prática e mostrar para a sociedade que as nossas ideias não são somente discurso, que a gente tem condições, sim, de implementar o projeto de sociedade que a gente pensa. Quero dizer que sou muito orgulhosa de fazer parte dessa bancada com vocês. Sua liderança está de parabéns, Enio. Eu fico impressionada com sua disposição para trabalhar, sua dedicação, e me inspiro muito, aprendo muito com você todos os dias. Devo ir a Brasília pessoalmente semana que vem, vou voltar. Aqui em casa, todo mundo já teve Covid, enfim, já ficamos bem, e estou com muita saudade de ir lá a Brasília, de encontrar vocês. Se você estiver por lá, a gente se encontra, viu? Um abraço, e foi uma alegria debater com vocês no dia de hoje, a todos os internautas que estão nos assistindo. Obrigado, Marília. Zeca, no mínimo, eu espero ali um agradecimento, o convite, né, Zeca? Dá um endereço aí para amanhã. Primeiro, assim, gratificante dividir a tela contigo, viu, Enio, com a Marília. Agradecer a todo mundo que está aqui curtindo, comentando, compartilhando, né, fazendo essa luta virtual necessária, a ocupação desse espaço da internet. A gente tem muito ainda o que aprender, muito o que avançar. E a nossa equipe aí da liderança, né, do PT na Câmara está de parabéns, porque está cada dia mais, né, tornando a nossa comunicação virtual algo muito forte, algo muito consistente. Quero agradecer vocês por terem lembrado, né, do meu aniversário, que é amanhã, dia 21 de junho, e fazer um convite para quem está assistindo, né? Eu tenho uma tradição aqui de 17 anos, que a minha família, os meus amigos, meus apoiadores, você já teve várias vezes, né? Organizam uma grande festa de aniversário. Nos últimos anos tem sido 2, 3 festas em regiões diferentes, sempre com muita gente, né? Com muita mobilização. E, é claro, esse ano a gente decidiu não fazer para respeitar o distanciamento social, mas amanhã, às 15 horas, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo, com muitos depoimentos, muitas participações, e uma grande ação solidária de arrecadação de alimentos, arrecadação de material de higiene, cobertor, recursos, para apoiar quem está precisando muito. Então, fica o convite para você, o convite para a Marília, amanhã às 15 horas, na minha página do Facebook, no meu canal do YouTube, e vários outros parceiros que vão retransmitir, para vocês estarem lá deixando um comentário, me dando oficialmente, né, os parabéns, e fica o convite aí a todos que estão assistindo. Vamos lá. E se você fosse daqui, viu, Zeca, ia ser um arraial, né? Ia ser um aniversário em clima de São João. Quem faz aniversário essa época do ano é tudo São João. Em um desses 17 anos para trás, aí eu fiz uma festa junina. E quando eu era criança, garoto, meu pai fazia questão que todo meu aniversário era uma festa junina. A gente tem também aqui os nossos costumes, né, Enio? É isso, a cultura. Mas, olha, eu quero agradecer a você, Marília. Muito obrigado pela contribuição, ao Zeca, pelas palavras. Foi um prazer ficar trabalhando com vocês. Esses dias atrás, há 2 semanas, nós fizemos um bate-papo, eu, Henrique Fontana e Elvino Bongás, 2 companheiros do PT do Rio Grande do Sul. E eu disse a eles, olhe, vocês tomem cuidado que uma hora voa, você não percebe. Eles riram. A hora que terminou, falou, rapaz, eu não vi passar uma hora, é porque é muito agradável o debate, a reflexão. E para quem está nos ouvindo, caros internautas, caras internautas, nem sempre nós temos uma hora para conversar lá na Câmara. Essa conversa que estamos aqui de conjuntura, com calma, a vida lá é muito dinâmica, trabalha-se muito, são muitas comissões, então um bate-papo prazeroso e profundo como esse, nem sempre nós temos o direito em épocas normais. Então, muito obrigado, foi um prazer. Aos internautas que nos acompanharam, muito obrigado. Ao Cris Vano, da liderança que hoje coube a ele coordenar aqui o nosso trabalho. Um grande abraço. Zeca, felicidades, feliz aniversário para você. E Marília, até a vitória, companheira. Grande abraço. Vai dar tchau certo. para vocês. Tchau. Tchau, tchau.